Olá, bem-vindos ao VegCast. Eu sou a Bárbara Santana. E eu sou o Anderson Quadros. E esse é o primeiro podcast sobre vegetarianismo no Brasil. O objetivo do VegCast é trazer informação para quem é, para quem não é, para quem gostaria de ser, para quem odeia e para quem admira tudo sobre o vegetarianismo. Ao longo dessa temporada a gente vai trazer bastante coisa diferente, desde informações nutricionais, histórias de vida, curiosidades, dúvidas frequentes e até empreendedorismo, quem vive do vegetarianismo de diversas formas. Antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos. Como esse é o nosso primeiro episódio, a gente não tem nenhuma leitura de e-mail, mas vocês podem mandar e-mails pra gente para cartas@vegcast.com.br. Qualquer sugestão, recadinho, às vezes um depoimento, vocês podem contar a história de vocês. A gente não garante que todos vão ser lidos aqui no ar, porém a gente vai ler todos e vai tentar responder todo mundo, beleza? No episódio a gente vai falar sobre os tipos de vegetarianismo, bem como os motivos para uma pessoa se tornar vegetariana. Até porque ninguém se torna vegetariano por livre, espontânea vontade, sem motivo algum, né? A Babi vai explicar para vocês, então, Babi, quais são os motivos para alguém se tornar vegetariano, vegano, enfim, e quais são os tipos de vegetarianismo? Bom, de forma bem genérica, vegetariano é a pessoa que não consome carne, nenhum tipo de carne, peixe, carne vermelha, carne de frango, porco, enfim, nenhum tipo de carne. Dentre o termo vegetariano existem vários outros. Por exemplo, o ovolacto vegetariano é a pessoa que ela não come carne, mas ela consome ovos, laticínios. Existe também o lacto vegetariano, que ele consome laticínios, mas não consome ovos. Existe também o ovo vegetariano, que ele vai consumir só os ovos e laticínios não. E o vegetariano estrito, ele não vai consumir nenhum tipo de produto de origem animal. Tá, e também tem o vegano, né, que o pessoal costuma falar por aí. O termo vegano é bastante confundido com o vegetariano, tanto é que as pessoas acabam sempre, quando eu falo, não como carne, então tu é vegana, né? Eu falo, não, eu sou vegetariana. Tá, mas como assim? Realmente existe muita dificuldade de entender isso, né? O veganismo é mais um estilo de vida, assim, não tá só relacionado com a alimentação. Ele exclui qualquer tipo de produtos de origem animal, desde alimentação até produtos de limpeza, produtos que foram testados em animais, maquiagem, enfim, perfumes. Eles boicotam até, inclusive, empresas que patrocinam rodeios, por exemplo. A definição do veganismo é bem interessante. É uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra os animais, seja pela alimentação, para o vestuário ou qualquer outra finalidade. Então é muito mais amplo do que o vegetarianismo, que engloba só a alimentação, né? O veganismo realmente é um estilo de vida que está ligado com a ética moral, né? Beleza. Agora a gente sabe basicamente o que é vegetariano e quais os tipos. Mas ninguém se torna vegetariano à toa. Na verdade, tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, pelo menos na grande maioria delas, a gente é motivado por alguma ideia ou por algum objetivo principal. Isso não mudaria para a questão do vegetarianismo e suas variantes e até o próprio veganismo que a gente abordou pouco tempo atrás. Quais os principais motivos para alguém se tornar vegetariano, Bárbara? Acredito que os 3 principais motivos sejam a questão ética e de compaixão pelos animais, a questão de saúde e a questão ambiental também. A questão ética está relacionada também com o veganismo, porque nós que não comemos carne, a gente acredita que não é justo matar um animal para satisfazer uma vontade nossa, né? Eles estão aqui com um propósito, eles não estão aqui para nos servir. Então essa está mais relacionada à questão ética. São seres sencientes, eles têm capacidade de sentir dor, sentir medo, criar laços afetivos. Eles não são racionais, mas eles são sencientes. Esse é o termo que a gente utiliza para denominar os animais. Ou não humanos,
ou seres sencientes, né? Então essa é a questão ética. Na verdade, acho que é a questão mais popular, né? Que eu acho que, pelo menos, as pessoas que eu conheço que não consomem nenhum produto de origem animal, ou pelo menos não se alimentam de animais, pelo menos a grande maioria pode ser não o motivo principal, mas sempre está caminhando junto, né? Na verdade, hoje, eu particularmente nunca conheci ninguém que chegou para mim e falou, pô, eu sou vegetariano único exclusivamente por um motivo X que não envolva essa questão da exploração animal. Pior que eu conheço uma pessoa assim, ele foi vegetariano por um tempo, mas era só pela questão ambiental. Não existisse, eu gosto dos animais, né? Não existia isso. E só que depois de um tempo ele voltou a comer carne, então não era assim um motivo tão forte dentro dele. Que é triste. Por isso que essa questão de compaixão pelos animais eu acho que é realmente a mais popular, porque é a que mais faz sentido, né? Não, com certeza. Né? Mas essa questão que tu comentou agora, que eu imagino que vai ser o próximo assunto que a gente vai abordar aqui, que é a questão ambiental, né? Por que é tão importante? Às vezes as pessoas não associam que, poxa, eu deixar de comer alguma coisa, às vezes pode, sei lá, ser tão benéfico para o meio ambiente quanto, sei lá, andar de bike ao invés de andar de carro. Né? O que é essa questão ambiental que o pessoal fala tanto? Sim, e as pessoas têm muito em mente que sozinhas elas não conseguem mudar nada, né? Que diferença vai fazer se eu parar de comer carne? Ou que diferença vai fazer se eu economizar água? Ou se eu deixar de consumir tanto plástico? Se eu começar a reciclar? Faz diferença, sim. Alguém tem que começar, né? Não é porque tu é só uma pessoa que tu não vai fazer diferença. Tem que pensar de outra forma, né? Até essa questão também de acúmulo, né? Às vezes você pode olhar, pô, se eu sei lá, deixar de usar um canudo no meu almoço, beleza, mas se você usa um canudo todo dia por um ano, são 365 canudos. Isso gera, sei lá, um peso X de produto que ia ser desperdiçado na natureza. Enfim, isso é claro, né, que as pessoas precisam se preocupar também com essa questão ambiental e não sentir que estão sozinhas, né, que é uma batalha que ninguém vai vencer. Né? Até mesmo essa questão, tipo, beleza, eu vou parar de comer carne porque eu tenho compaixão pelos animais, mas beleza, enquanto eu não deixo de comer um boi, tem gente comendo, sei lá, um pasto inteiro de animais. Mas não, cara, se você deixar de comer aquele seu pedacinho, aquele tantinho de carne que às vezes você acha que você não tá fazendo bem nenhum, olha quantas vidas você acaba salvando só pelo menos substituindo, né, um alimento que às vezes tem gente que não, às vezes nem é tão gostoso, por outros alimentos que podem ser tão gostosos quanto, né, porque a culinária à base de plantas, ela é super rica e muito gostosa, né, a gente sabe que eu gosto muito de comer. E essa questão ambiental também é um dos principais motivos, porque, querendo ou não, a pecuária é um dos principais causadores de poluição no planeta, né, a gente acha que a gente tá gastando muita água no banho, mas você tem noção de quanta água é consumida para tratar um boi? Quanta água é consumida, né, durante essa vida dele, no próprio pasto, na própria plantação de soja que vai virar ração para ele? Então, todo o consumo de água, a contaminação dos aquíferos, isso é bem delicado. Já foi constatado que pelo menos 14% das emissões de gases do efeito estufa são da pecuária. E como esses gases são emitidos? Fala pelo pum. Pum de boizinho. Então, é até cômico, mas a flatulência da pecuária, né? O famoso pum de boi, pum de porco, né? Ele gera muito mais gases do que todos os veículos trafegando. Então, é engraçado aquela pessoa que, sei lá, se paga de ambientalista, porque, sei lá, eu vou de bike pro trabalho, eu tomo pouco banho, mas daí, sei lá, final de semana vai na churrascaria e tudo aquilo que ele fez, né, não vai por água abaixo porque ele deixou de consumir. Ele poderia ter feito pior ainda, mas comparado à economia dele, parando de andar de carro, ou tomando um banho mais rápido, ou fazendo xixi no banho, que é aquela campanha antiga lá,
nem se compara se ele simplesmente fizesse, sei lá, uma segunda-feira sem carne. Eu acho que isso é também um pouquinho de falta de informação dessas pessoas e também um pouquinho de falta de vontade de querer mudar, né? Com certeza, se você é vegetariano, você já ouviu alguém comentando que, mas pra plantar, sei lá, alface, tu também vai ter que desmatar, né? Sempre tem alguém pra fazer uma piadinha ou falar alguma asneira desse tipo. Só que no Brasil, a maioria das plantações de soja e milho não são para consumo humano. Na verdade, a soja transgênica e o milho, isso é transformado em ração para consumo na pecuária. Mas as pessoas não têm noção disso. Até rebate aquele argumento que as pessoas falam, pô, beleza, mas você come soja transgênica. Primeiro, que existe soja para consumo humano que não é transgênica, e aquela pessoa que tá apontando o dedo para você, dizendo que você consome soja transgênica, indiretamente ele está consumindo, porque ele está comendo a carne bovina, suína, de um animal que consumiu a vida toda desse animal, um produto transgênico, às vezes cheio de agrotóxico, e isso, claro que vai estar lá na composição daquela carne, daquele bife, daquilo que a pessoa está consumindo. Até porque a gente não pode se iludir e pensar que os animais ficam soltos em pastos e ficam comendo capinzinho, né? Não é assim que acontece. Eles são alimentados à base de ração, né? Desses alimentos, a maioria é transgênico. Ficam enclausurados, eles não podem ficar caminhando no pasto, eles não são livres e soltos. Então, esse consumo desenfreado de alimentos transgênicos acaba afetando na população de uma forma ou de outra. Fora que a pecuária também concentra um grande número de trabalho escravo, o que é péssimo para a sociedade, né? Que a gente às vezes acha que já saiu desse problema, mas não, a gente ainda enfrenta esse tipo de coisa. Não é uma notícia ou outra que volta e meia aparece na TV de denúncias de trabalho escravo. Só que você não encontra nenhum escravo trabalhando numa loja, num shopping, entendeu? Então é natural que o trabalho escravo ele esteja mais escondido, e nada melhor que esconder, sei lá, uma pessoa que está trabalhando forçada do que numa fazenda lá no meio do Mato Grosso do Sul, onde ninguém vai ter acesso, né? Inclusive, se algum índio tentar chegar lá perto, vai tomar um tiro, né? Mas agora que a gente falou bastante sobre essa questão também de soja, de consumo de soja transgênica, acho que a gente até pode chegar no terceiro pilar que motivacional para alguém parar de consumir animais, que é a questão da saúde, né? Que todo mundo quer viver cada vez mais, além de não matar os bichos, quer viver cada vez mais e ter uma vida mais saudável, né? A questão da saúde não foi o meu principal motivo para parar de comer carne, mas a partir do momento que eu decidi que eu não ia mais comer carne, eu comecei a pesquisar e me informar, e aí consequentemente eu comecei a cuidar mais da minha saúde e eu vi como eu me alimentava errado, como eu achava que a carne era essencial, que, meu Deus, eu vou ficar doente se eu não comer carne, eu preciso substituir a carne. Isso é algo muito errado, que as pessoas pensam que a gente precisa substituir, né? Aquele papo de tia, né? Tipo, nossa, mas você vai ficar anêmico. Exatamente, né? Quem nunca ouviu isso? Nossa, eu ouvi isso de todas as minhas tias. E cada vez mais tem aparecido em artigos, em assuntos sobre nutrição, que o consumo de carne faz mal, sim, já está comprovado isso. Inclusive, a OMS divulgou em 2015 que a carne processada, que são os embutidos, né, presunto, salame, linguiça, salsicha, bacon, todas essas porcarias industrializadas e processadas, elas estão no grupo 1 de carcinógenos, ou seja, junto com o tabaco. Então, se você consumir isso a sua vida inteira, a chance de você desenvolver um câncer é bem maior do que se você não comesse carne. E a carne in natura, que é a não processada, seja ela de boi, de porco, de frango, qualquer tipo, ela está classificada no grupo 2. A gente não está tirando essas informações do além. Se você tiver interesse em saber mais, pode acessar o site da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai estar lá tudo explicadinho. Eles não deixam claro, tipo assim, não coma mais carne. Até porque existe uma indústria muito rica por trás disso e que não deixaria isso acontecer. Mas eles deixam explícito para que você diminua o consumo, porque isso pode, quem sabe, gerar algum tipo de câncer.
A recomendação da OMS é que para você ter uma alimentação saudável, você precisa ter uma diversidade de alimentos, de preferência de origem vegetal. Ou seja, verduras, legumes, grãos, cereais. Então essa galera que até, sei lá, uma moda que recente, que é aquela dieta paleolítica, que as pessoas basicamente consomem gordura animal, carne e tipo, praticamente zero carboidrato, não deve ser alguma coisa muito saudável, né? Não, com certeza. Essas dietas que surgem do nada, assim, sem muito embasamento, a gente deve ficar bem de olho nisso, porque isso pode ser muito perigoso para a tua saúde, principalmente porque eles generalizam muito, e cada indivíduo é diferente. Então, se tu vai num nutricionista bom, ele não vai te recomendar uma dieta igual que ele recomendou para um paciente que estava lá 15 minutos atrás. Não, ele vai estudar como tu é, quais são os teus hábitos, e aí sim ele vai te indicar uma dieta conforme o teu estilo de vida, teu gosto. Então, essas dietas prontas já, essa paleolítica, low carb, isso é furada. Eu acho que, na verdade, quase tudo que vem nessas revistinhas ali, que você encontra na gôndola do mercado ali, sei lá, 25 receitas de pudins que vão te fazer emagrecer e ter o corpo perfeito para o verão. Por favor, gente, não cai nessa, tá? Inclusive, se você tá ouvindo a gente e quer se tornar vegetariano, mas sabe que geneticamente você já tem uma predisposição à falta de algum nutriente, eu acho que o mais recomendado também é procurar um nutricionista. Tá? Procura um nutricionista que tem alguma especialidade em dieta vegana, dieta vegetariana, porque ele vai saber te orientar para onde você vai encontrar esses nutrientes que vão vir a faltar caso você pare de consumir animais. Porque uma coisa que acontece muito, aconteceu comigo também, beleza, agora eu vou ser vegetariano, simplesmente eu paro de comer carne e continuo me alimentando mal pra caramba. O fato de ser vegetariano não significa que tu pode o tempo todo só comer batata frita e purê de batata e aipim e só. Muita gente que, sei lá, come churrasco todo final de semana, a salada é basicamente só pepino e vinagrete, e daí a partir do momento que você retira a carne, você vai comer o quê? Você vai comer só batata? Se você for ovo-lacto vegetariano, você vai comer só pão com queijo? Não, você vai ficar doente, isso aí é fato, porque você não está buscando na natureza todos os nutrientes que você precisa. Uma nutrição à base de plantas vai te dar todos os nutrientes, mas você precisa comer essas plantas. Existe uma grande diferença entre comida e alimento, né? Comida é algo que, sei lá, tu encontra na prateleira do mercado, e alimento é o que vai te nutrir. Então a gente precisa estar bem atento a isso. E, cara, hoje em dia não tem desculpa, né? Tem muita informação, tu joga no Google receita vegetariana, vai aparecer um monte de receitas. Existem N blogs, perfis no Instagram, Facebook. Então, assim, ó, não tem desculpa, tá? Dá pra fazer, sim, variedades de receitas, dá pra incluir todos os tipos de alimentos de origem vegetal nas suas receitas, desde a mais difícil até a mais fácil, mais rápida. Existem livros de receitas, existem cursos de culinária vegetariana, então assim, não tem desculpa. Canal no YouTube, né? Que hoje em dia todo mundo... Eu particularmente aprendi muito de cozinha com o YouTube, ainda aprendo. Claro, a gente reforça aquilo que a gente falou antes, a gente não tá aqui para dar dica nutricional para ninguém, a gente não é licenciado para isso, senão o CRN vai cair de pau na gente. A gente está dizendo que assim, ó, se falta algum nutriente, procure um nutricionista. Se você quer ser vegetariano, procure um nutricionista com uma especialidade em dieta vegetariana, vegana, enfim, tá? Mas assim, ó, você tem uma saúde de ferro, você já é saudável, você quer substituir a carne por proteína vegetal, por alimentos vegetais, enfim. Então, na internet você vai... é riquíssima, né? Da mesma forma, mas você também tem que ter algum cuidado, porque não só nas revistinhas em gôndola de mercado, na internet também tem muita dieta furada, né? Então, assim, ó, aquela dica da vovó de prato colorido ainda tá valendo, tá, galera? Isso, quanto mais colorido for o prato, mais variedades, melhor. Uma alimentação saudável tem que ser equilibrada.
Então é isso, galera. Esse episódio vai ficando por aqui, né? Um episódio curtinho. Se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer comentário, qualquer dúvida, se vocês quiserem acrescentar ou até fazer uma sugestão de pauta, envie um e-mail pra gente para cartas@vegcast.com.br, que a gente agradece bastante. Até porque o objetivo desse podcast é ser informativo. Então, quanto mais vocês conseguirem ajudar a gente a produzir esse conteúdo, mais pessoas a gente vai estar ajudando, né? Tirando essas dúvidas relacionadas ao vegetarianismo e até trazendo mais pessoas para o vegetarianismo, salvando mais vidas animais. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Tchau, até a próxima.